Quando o dia ainda nasce em silêncio e a luz toca devagar as frestas da alma, há um chamado que não se escuta com os ouvidos menos, mas com o coração. Talvez você tenha despertado com um peso que não soube nomear, ou com aquela sensação sutil de que algo precisa mudar, mesmo que não saiba por onde começar. E aqui está este espaço que não exige força nem respostas. Só a sua presença já basta. Deus conhece o que você carrega. E neste instante, você não precisa entender, só permitir ser acolhido. Há uma fé que não se vê com os olhos, mas que insiste em pulsar mesmo no escuro. É como uma brisa que sopra no peito e diz: continue. Não porque tudo está claro, mas porque mesmo na ausência de sinais, há um amor que não falha. E é esse amor que agora se aproxima de você, sem pressa, sem cobrança, como quem estende as mãos em silêncio e diz: eu estou aqui, sempre estive. Sinta isso. A presença que sustenta, que acalma, que renova, mesmo quando você acha que não sente nada, Ele está agindo. Hoje, você não precisa provar nada, nem para o mundo, nem para Deus. Sua fé, mesmo pequena, mesmo vacilante, é um sussurro que o céu escuta com reverência. Hebreus capítulo 11, versículo 1, nos lembra que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova do que não vemos. E talvez você esteja exatamente aí, esperando. Que bom que chegou. Aqui, a espera vira oração. Aqui, o invisível se torna presença. Aqui, o que você não vê, o Senhor já está cuidando. Respire, sinta que algo já começou a se mover. Dentro do Voca não é esforço, é entrega, não é lógica, é fé. E essa fé não precisa de luz para existir. Ela é a própria centelha que ilumina quando tudo parece escuro. Fique aqui comigo até o fim dessa oração. Não ao pouco, eu te peço, mas porque há algo em você que já começou a ser restaurado, e essa restauração merece ser completa. Que essa manhã te abrace, que Deus te sustente, e que a fé que você não vê, hoje, te veja por inteiro. Senhor, há momentos em que o coração desperta sem forças, como uma flor ainda fechada diante do sol, e mesmo assim, algo dentro de nós insiste em viver. Talvez seja essa a fé que o Senhor procura, não a que levanta gritando, mas a que ainda sussurra mesmo entre os escombros do medo. Hoje, não sabemos tudo, não entendemos tudo, mas aqui estamos. E isso já é fé. A presença do Teu Espírito nos envolve agora, como um sopro morno na pele fria da dúvida. E mesmo sem ver, escolhemos te buscar. Mesmo sem sentir, escolhemos permanecer. Há um vazio que nenhum barulho preenche, uma sede que nenhuma fonte humana sacia. E é desse lugar silencioso que esta oração nasce, porque fé, Senhor, é confiar quando os olhos se perdem no escuro, é andar quando os pés hesitam, é amar quando o coração já se feriu demais. Às vezes pensamos: será que o Senhor ainda ouve? Será que o céu ainda responde? Mas é mel. A essas perguntas, há uma quietude que nos abraça menos, e essa quietude tem o Teu nome. Sentimos, não com os sentidos, mas com a alma. A fé, então, não é ausência de incerteza, menos é teimosia de esperança. Senhor, segura nossa mão hoje, mesmo que ela esteja fraca, trêmula, vazia de certezas. Caminhamos contigo por estradas que não vemos, confiando que o invisível que tu habitas é mais real do que os muros que o medo constrói. O coração quer te seguir, mesmo quando tropeça. A mente quer descansar, mesmo sem entender. Sustenta-nos com essa paz que o mundo não oferece, com essa presença que não se explica, com esse amor que não depende do que fizemos, mas do que tu és um Pai que não abandona, um Deus que vê antes mesmo da lágrima cair e sai hold halver. Dúvida, que ela não nos afaste, mas nos aproxime. Sei halver dor, que ela nos faça clamar com mais verdade. Se houver silêncio, que ele se torne espaço para a tua voz. Sabemos que é possível acreditar, mesmo sem provas, esperar mesmo sem sinais, adorar mesmo sem respostas, porque fé, Senhor, não é só acreditar que tu existes, é crer que estás aqui, agora dentro deste momento, dentro desse corpo cansado, dentro dessa alma sedenta. Não nos deixe desistir só porque o visível nos escapa. Ensina-nos a permanecer, mesmo no escuro. Ensina-nos a ver com o coração. Hoje, Senhor, não pedimos milagres barulhentos, pedimos presença, pedimos aquele toque manso que nos alinha por dentro, pedimos olhos que veem o invisível e pés que seguem mesmo na névoa. A fé que o Senhor planta em nós talvez não grite menos, mas resiste, talvez não brilhe menos,
mas aquece. E talvez não responda nossas perguntas menos, mas consola nossos silêncios. Continua conosco, permanece aqui. Somos teus, mesmo quando não sentimos. Somos teus, mesmo quando tudo parece ausente. E mesmo sem ver, ainda cremos. Ainda esperamos. Quantas vezes, Senhor, acreditamos que nossa fé está fraca, quando na verdade ela só está em silêncio. Achamos que não temos mais forças, mas seguimos acordando, respirando, insistindo, e isso também é fé, não aquela que levanta muralhas, mas a que permanece de joelhos. A fé que não desafia o céu, mas o espera, que não precisa ver para saber, que confia mesmo com um coração cheio de ausências. E talvez seja isso que o Senhor mais honra, a coragem de continuar, mesmo sem sentir nada, mesmo sem ouvir resposta, mesmo sem ver o caminho, porque há dias, Senhor, em que tudo parece calado, a oração não flui, o louvor parece distante, e o teu rosto, invisível. E ainda assim, no meio desse vazio, há algo que nos impede de soltar a tua mão. Algo sutil, mas vivo. Talvez seja o eco da tua fidelidade que já nos sustentou outras vezes. Talvez seja apenas saudade de ti, mas sentimos. Mesmo sem sentir, sentimos. A alma sabe, a alma lembra, a alma ainda crê. Hoje, não pedimos clareza, pedimos fé. Não imploramos por explicações, só por presença. Porque sabemos, o Senhor não nos abandonou, está apenas trabalhando no silêncio. E esse silêncio, ainda que doa, é um lugar onde aprendemos a confiar de verdade. Não é confortável menos, mas é sagrado. Porque é ali que descobrimos que a fé não nasce do que vemos, mas do que esperamos. Não do que sentimos, mas do que escolhemos crer. E se nossos olhos não alcançam, que o coração veja. Se a mente não entende, que a alma se aquiete. Se tudo parece parado, que saibamos que o céu nunca dorme. O teu cuidado não falha. Tua mão não escorrega. Tua promessa não volta vazia. Mesmo no escuro, mesmo no deserto, mesmo agora, tu és Deus. E essa certeza basta para que o próximo passo exista, mesmo sem chão visível. Basta para que a esperança se levante devagar. Senhor, ajuda-nos a confiar no invisível, como quem caminha guiado por uma luz interna. Que a tua voz seja mais alta que nossas dúvidas. Que o teu amor seja mais forte que os nossos medos. E que hoje, mesmo sem entender, a gente permaneça contigo. Porque crer sem ver não é ingenuidade, é fidelidade. É amor que decide ficar. É fé que floresce no escuro. Senhor, há partes em nós que se acostumaram a não esperar mais nada. Feridos que silenciaram os pedidos, que aprenderam a se proteger do não. E é exatamente aí que pedimos tua presença hoje. Não onde estamos fortes, mas onde desistimos sem perceber. Visita esses espaços secretos, onde enterramos sonhos, calamos orações e deixamos de olhar para o alto. Ensina-nos que a fé não é um grito de força, mas um suspiro que confia, um gesto interno que diz: mesmo assim, eu creio, porque ainda há promessas vivas em meio às ruínas. Ainda há calor sob as cinzas, ainda há pulsos de esperança onde o medo tentou. Toma-na, e tu sabes, Senhor, quantas vezes sorrimos por fora com um coração afundando por dentro. Quantas vezes ajudamos outros enquanto silenciávamos nossas próprias lágrimas. Mas hoje, nesta oração, escolhemos parar. Parar de fingir, parar de correr, parar de esconder. E nesse parar, te encontramos. Tu és o Deus que nos encontra quando já nem sabemos procurar. É reconhecer, é acolher, é amar mesmo os pedaços nossos que evitamos tocar. E quando sentimos que ninguém mais entende o que carregamos, o Senhor nos surpreende com esse cuidado invisível, que envolve tudo, a lembrança que arde, o futuro que assusta, a espera que cansa. O Senhor entra sem pedir licença, não para corrigir de imediato menos, mas para permanecer. Porque antes de transformar, tu acolhes. E se a fé ainda parece pequena, não faz mal. O Senhor nunca pediu que fosse grande, só pediu que fosse real. E é real, mesmo quando vacila. É verdadeira, mesmo quando tropeça. Mesmo que sejamos como Pedro, afundando em meio às ondas, ainda assim, o teu braço nos alcança. Ainda assim, tu vens ao nosso encontro. Ainda assim, nos chamas pelo nome menos como quem diz: não tenha medo, eu tô aqui. Então fica, Senhor. Fica nas entrelinhas do que não conseguimos dizer. Fica nos espaços vazios da nossa pressa. Fica na saudade do que ainda não chegou. E fica também na alegria pequena de quem, mesmo sem ver,
ainda ousa acreditar que hoje a nossa fé não precise de provas para permanecer só da tua companhia. E isso, sabemos, nunca nos falta. Senhor, há um momento em que a alma se cansa de lutar sozinha e simplesmente se rende, não por fraqueza, mas por sabedoria, por entender que há batalhas que só podem ser vencidas quando paramos de resistir e começamos a confiar. Hoje, queremos nos render à tua vontade, não como quem se entrega por falta de opção, mas como quem descobre que estar nos teus braços é o lugar mais seguro do mundo. Mesmo sem ver, mesmo sem entender, mesmo sem garantias, porque a fé verdadeira não é uma escada que leva ao controle, é uma ponte que nos leva à entrega. E na travessia, o chão nem sempre aparece. Às vezes o Senhor nos pede passos no vazio, gestos sem lógica, espera sem data. Mas cada vez que obedecemos, mesmo tremendo, algo dentro de nós se alinha com o teu coração. E ali, onde a razão não alcança, o teu espírito sussurra: confia, eu estou aqui, eu sempre estive. Então não pedimos mais certezas, pedimos confiança. Não clamamos mais por respostas menos, clamamos por comunhão, porque estar contigo vale mais do que entender todos os porquês. E se esse for o único milagre do dia menos o de sentir tua presença onde tudo parecia vazio, então já teremos recebido tudo. Porque quem te tem, tem paz, mesmo em meio à espera. E quem confia em ti pode dormir mesmo em tempestade. Respiramos fundo agora, Senhor, não para tentar controlar nada, mas para entregar tudo. Entregamos o que pesa, o que fere, o que ainda não foi curado. Entregamos as perguntas que não foram respondidas, os sonhos que ainda não chegaram, os medos que não conseguimos conter. E nessa entrega, descobrimos alívio, descobrimos fé. Descobrimos que é possível descansar no invisível, porque o invisível que vem de ti é real demais para ser negado. Fica conosco nesta manhã. Fica com quem acordou em pedaços, com quem sorri por fora, mas está em guerra por dentro, com quem duvida, mas ainda assim ora, com quem pensa em desistir, mas ainda está aqui. Que a fé nasça de novo em cada um de nós, não como um clarão, mas como uma brisa, e que mesmo sem ver, a gente creia com profundidade, calm the cura, com toda a verdade que ainda nos habita. E agora que a oração encontra seu último sopro, não como um fim, mas como um repouso, eu te convido a ficar ainda um pouco nesse silêncio cheio de Deus. A presença dele não termina com as palavras. Ela continua, como um perfume leve no ar, depois que a brisa passa. Como uma luz suave que fica nos olhos, mesmo quando fechamos a janela. Há algo em você que foi tocado, e talvez nem saiba dizer o que foi, mas sabe sentir que é real. Carregue esse instante com você, como quem leva uma vela acesa no peito. Deixe que essa fé, mesmo pequena, continue te guiando pelos corredores do dia, iluminando os pensamentos que ainda escurecem, aquecendo as decisões que precisam ser tomadas com calma. A fé não exige pressa, ela floresce aos poucos, mesmo em solo duro. E o que Deus começou agora, nesse silêncio sagrado, Ele vai continuar menos, mesmo quando você não perceber que ao sair daqui, você leve não respostas, mas um descanso. Não explicações, mas uma confiança quieta. Que cada passo de hoje seja como pisar num caminho de névoa, com um coração aquecido por dentro. E se a dúvida voltar, se o medo tentar cercar novamente, lembre-se, você já atravessou o escuro antes, e mesmo sem ver, ainda está sendo guiado. Se essa oração encontrou o seu coração, permita que ela alcance outros. Deixe seu comentário como quem deixa uma vela acesa para o próximo. Compartilhe com alguém que talvez precise dessa mesma paz. E se quiser, permaneça com a gente. Há mais luz, mais fé, mais encontros esperando por você. Mesmo sem ver, continue, porque a fé reconhece caminhos que os olhos ainda não alcançam.